Glória a Deus, amém, amados? Quero que a igreja, referência à palavra do Senhor, se coloque de pé, amém? Na epístola, aleluia, segunda epístola de Paulo de Tessalonicenses, tá? Do ladinho ali de 1 Timóteo, amém? Do lado de Colossenses, Filipenses, Tessalonicenses, segunda Tessalonicenses, capítulo 2, aleluia. No nome de Jesus, nós vamos nos deliciar com essa poderosa palavra do Senhor para as nossas vidas, amém? Você está feliz, irmãos? Amém. Glória a Deus. Todos acharam? Estou vendo alguns irmãos aí, do ladinho de Timóteo aí, irmão, Colossenses, Filipenses, Tessalonicenses, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim a poderosa palavra do Senhor: irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos devais da vossa mente da facilidade, nem vos perturbeis, que vos por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que o primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas, e agora sabeis o que detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Como efeito, o ministério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígio da mentira, e com todo o engano da justiça aos que parecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois que Deus lhe manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não derem crédito à verdade, antes, pelo contrário, deliberadamente se com a injustiça. Amém, irmãos? Pode se assentar, não deixe de dar um glória a Deus, um aleluia, exaltando o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Amém, irmãos? O tema dessa mensagem diz assim, para você entender: o cronograma de Deus, a Deus pertence. Amém, irmãos? Eu vou colocar aqui como título de introdução, diz assim: o propósito da profecia bíblica não é oferecer um cronograma, mas sim construir o caráter. Paulo enfatiza esse fato tanto em suas duas epístolas aos Tessalonicenses, e Jesus nos advertiu a não estipular datas para a sua volta. Mateus 24, 36 e 42. Quem tenta precisar esse dia costuma causar tumulto, e era exatamente isso o que estava acontecendo na congregação dos Tessalonicenses. Alguém havia enganado os cristãos e os levados a pensar que viviam no dia do Senhor. É provável que tal ensinamento tenha se originado em uma palavra profética em uma de suas reuniões, e que tenha sido reforçado por uma carta falsa com o nome de Paulo. Esse preceito causou inquietação imediata nos cristãos e continuou a perturbá-los profundamente. Cristãos, Deus havia mudado seu plano. Está aqui um ponto de interrogação, irmão. Deus havia mudado seu plano? Está lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, do 1
capítulo 1, verso 10 e os 5 e 9, a fim de tranquilizar o coração dos Tessalonicenses e de firmar sua fé. O apóstolo explica que não estamos no dia do Senhor. O motivo é simples: esse dia só virá depois que certos acontecimentos tiverem ocorridos. Em seguida, Paulo lhes apresenta os acontecimentos proféticos no cronograma de Deus. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Naquele tempo, já estava tendo um tumulto, estava tendo uma confusão, porque alguns falsos mestres, falsos profetas, estavam dizendo para os tessalonicenses que já estavam vivendo numa época do Senhor, já estavam vivendo em meio à tribulação. E Paulo, ouvindo esses rumores, menos de quase 6 meses depois, Paulo envia a segunda epístola para enfatizar, dizer aos irmãos que aquilo que eles estavam sendo ensinados por falsos mestres, dizendo em relação que o dia do Senhor já estava acontecendo, era um engano de Satanás na vida deles. E nós temos que muitas das vezes entender, irmãos, que muitas dessas coisas que têm acontecido nos dias de hoje, não fugiu da regra de lá. E eu quero dizer uma coisa para você nesta manhã: a agenda de Deus está completa, está fechada e não vai mudar, irmãos. Nós olhamos e vemos todos os dias que todos os dias a agenda do Senhor tem se cumprido sobre a face da terra. A agenda do Senhor tem se manifestado em nossas vidas, e muitas das vezes tudo aquilo que nós nessa manhã cantamos, e se você pode, eu sou um cara que percebo as coisas, irmão. Nós cantamos uma canção que diz assim: governos, há um governo satânico, não só no Brasil, mas em todo o mundo, para distorcer a palavra genuína do nosso Senhor Jesus Cristo. Então não se engane, meu irmão, porque nós não vamos fugir de nada daquilo que o Senhor, nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor Espírito Santo de Deus, tem se manifestado nas nossas vidas, no nome de Jesus. Amém, irmãos? Esse livro aqui é um livro escatológico, amém? E eu coloquei aqui uma coisa que é muito importante, quando eu até pedi a caneta para a irmã, e o Espírito Santo de Deus falou para mim: Deus não quer ecumenismo na sua igreja. Se você não sabe o que é ecumenismo, ecumenismo é você juntar um monte de outras religiões e fazer dela um só Deus. Deus é um só. Amém, irmãos? E Ele não exige, não quer que há outros deuses. Existem outros deuses da terra, mas existe um só Deus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém, irmãos? Aleluia. Você pode dar um glória a Deus, um aleluia aí, irmãos? Aleluia. E eu coloquei aqui, irmãos, em nome de Jesus, qual a relevância de Tessalonicenses na nossa vida, na vida da igreja hoje? Muitíssima. Amém? Porque é simples para todo crente, para todo lavado, todo remido, que nós estamos esperando, em nome de Jesus, irmãos, a volta do nosso Rei, a volta de Jesus Cristo, para vir buscar a sua igreja, no nome de Jesus. E eu coloquei aqui também, Deus tem uma agenda, um cronograma para os seus santos que o espera nele. Aleluia. Sem mais delongas, irmãos, o primeiro ponto dessa mensagem diz assim: o arrebatamento da igreja. Está lá em 2 Tessalonicenses, do versículo 1 ao 7, diz assim, é uma pregação expositiva, irmão, diz assim: irmão, nos que diz a respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos devais de vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda
convosco, eu costumava dizer-vos estas coisas, e agora sabendo o que detém, para que ele seja revelado como em ocasião própria. 7 diz assim: como é feito o ministério da iniquidade, já opera e guarda somente, que seja afastado aquele que agora o detém. Amém, irmãos? E nós temos que entender essa questão, que muitas das vezes parece uma pregação chata, mas é o dia mais importante da vida de todo crente. É o dia que nós, muitas das vezes, irmãos, eu sou mesotribulacionista, e acredito, irmão, que nós veremos sim, todo aquele procedimento, virá tudo acontecendo, só que na metade, quando vier a outra parte, nós seremos arrebatados pelo nosso Deus. Mas em contrapartida a isso, eu coloquei aqui, o apóstolo explica que se acalme, com base na verdade que havia lhes ensinado em sua própria epístola. O Senhor voltaria para buscar os salvos e se encontraria com eles nos ares. Está em 1 Tessalonicenses 4, 13 ao 18. E essa é a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E a nossa reunião com Ele não se trata de dois acontecimentos separados, mas sim de um grande acontecimento que acontecerá repentinamente, sem qualquer aviso. E nós temos que entender, meu irmão, o propósito de Deus para as nossas vidas. O intuito de Satanás é matar, roubar e destruir, diminuir a sua fé nele. Mas, irmãos, já vai fazer 24 anos que eu creio que a qualquer momento, meu irmão, o Senhor Jesus Cristo vai se manifestar. O falso profeta vai se manifestar. O anticristo vai se manifestar, irmãos. Se levantará coisas que vai exigir de mim e de você resiliência no Senhor. E eu quero dizer para você, toda a igreja, você tem que subir na primeira ressurreição. Na primeira, amém, irmãos? Não existe, pastor, é que nem o Corinthians, está na repescagem lá, está quase para cair. Você não pode, meu irmão, em hipótese alguma, pensar que tem que entrar na repescagem, que eu vou entrar na repescagem. Se hoje, pastora Sônia, o governo de Satanás tem oprimido a igreja, tentando sufocar a igreja de todos os meios, colocando homens, mulheres, colocando pessoas para sufocar, abafar a igreja, destruir o nome de Jesus Cristo na sua vida. Para você entender que quando o anticristo estiver nessa terra, meu irmão, acontecerá coisas que não poderemos ter mais controle. E será a permissível vontade de Deus na vida de cada homem. Amém, irmãos? Por isso que eu estou colocando isso, como enfatizando isso. Uma vez que a igreja tiver deixado a terra, aleluia. Olha só, meu irmão, uma vez que a igreja tiver deixado a terra, Satanás e suas hostes desenrolará seu plano. E o dia do Senhor é período subsequente ao arrebatamento da igreja. Isso é para nós entendermos, irmãos, que a partir do momento que o Senhor vir buscar a sua igreja, Satanás vir oprimir a igreja, se apresentar-lhe como Cristo, fazendo sinais e prodígios, o Senhor virá buscar a sua igreja. E isso eu não abro mão da minha fé, meu irmão. Eu não abro mão da minha fé. Eu não abro mão da tua presença, meu Senhor, eu não abro mão. Isso nós temos que entender, irmãos, que nós não vamos abrir mão da nossa fé em Cristo Jesus por nada. Mesmo que nós possamos, isso é uma linha escatológica, meu irmão, o pré-tribulacionismo, o pós-tribulacionismo e o mesotribulacionismo. Mas uma coisa que eu quero dizer para mim, isso não quer dizer nada, meu irmão. O que manda na minha e na sua vida é se quando o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja, você irá subir com Ele. E mesmo que nós tivermos que passarmos, meu irmão, toda a tribulação, nós vamos passar com aquele que reina, aquele que vive, aquele que é o Senhor e Rei dos Reis, o nosso Senhor Jesus Cristo. Isso não muda nada nas nossas vidas. Essa linha de pensamento para mim não é insignificante, meu irmão. O que vale na sua vida, na minha vida, é a presença do Deus vivo na sua vida. Você é lavado, você é remido, você é revestido, e o Senhor não vai deixar, meu irmão, que você se perca por causa de situações.
porque você não está firmado na pastora Sônia, você não está firmado em nenhum homem de Deus, cheio da presença de Deus, mas você está certo nele, aquele que tem todo o poder, que tem a chave nas tuas mãos, meu irmão, aquele que vai em nome de Jesus ressuscitar todos aqueles que foram, meu irmão, martirizados, pedrejados, crucificados, queimados, para que o nome dele seja glorificado. Aleluia! É nesse Jesus, é nesse Deus que eu creio, que quando o Senhor vir buscar a tua igreja, meu irmão, você vai estar nele. Amém, irmãos? E nós olhamos e vemos que a vontade de Deus é que nenhum venha se perder, mas nós sabemos que isso, infelizmente, meu irmão, tem uma palavra que diz assim: livre-arbítrio. E aí não tem como fugir disso. Amém, irmãos? Porque, como eu coloquei aqui, diz assim: o opressor. Aí, meu irmão, muitas vezes nós temos que entender que diz assim: porque Satanás não consegue revelar antes o homem da iniquidade? Porque Deus está refreando as forças do mal no mundo de hoje. Satanás não pode fazer o que bem entender. O nosso Senhor é soberano, aleluia, irmãos. É capaz de fazer até a ira do homem louvá-lo. Às vezes, meu irmão, você está irado e Deus faz você louvá-lo, mesmo você negligenciando aquilo. Mas Deus é maravilhoso, irmãos, porque Ele deu aquilo que nós não merecíamos. Nós não merecíamos aquilo que nós temos hoje, porque muitas vezes com tudo aquilo que nós temos, somos filhos de Deus, lavados, revestidos, mas muitas vezes nós somos egoístas, somos mesquinhos, somos intransigentes com Deus, e Ele continua muitas das vezes nos dando, como diz lá, Deus vai abreviando os dias para nós, meu irmão, mas o Senhor é maravilhoso, e diz assim: o opressor é um indivíduo que se encontra presente em nosso meio, mas que um dia será afastado. Amém, irmãos? E nós olhamos e vemos que esse é o primeiro ponto dessa mensagem. Aleluia! E nós temos que entender o arrebatamento da igreja. O Senhor virá buscar a sua igreja, meu irmão. Hoje existe o ecumenismo, como eu disse para você, o encontro de várias religiões. Só que o Senhor, desde o princípio, desde a era, desde o momento que o povo estava no Egito, quando Ele escolheu aquele povo judeu, Ele separou a sua igreja. Ele separou e exige de nós, que nós devemos todos os dias estarmos separados do mundo, e sim, enxertado em nosso Deus, em Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, porque diz assim, meu irmão: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu sou o caminho e a verdade, e ninguém vem ao Pai, ninguém, se não for por intermédio de Jesus Cristo. Pode inventar o que quiserem, meu irmão, pode inventar um monte de outras coisas, o único que salva se chama Jesus Cristo de Nazaré. Aplauda Ele nessa manhã em nome de Jesus, irmãos. Aleluia. Só Ele tem cuidado de nós, só Ele tem mudado as nossas atitudes. Nós estávamos na sexta-feira em comunhão, e o diácono Renato e alguns irmãos viu, pastora Sônia, a tranqueira que nós éramos, que foi aberto o livro, a agenda que nós éramos outrora, pastor, e podemos contar um pouquinho da nossa trajetória, e olha o que você era no passado, e olha o que você é hoje, um lavado, um remido, um revestido do poder do Senhor da glória. Deus mudou a sua história, irmãos, Deus mudou a nossa história. Estava na casa do nosso querido irmão Fumão, se você não conhece, é o nosso irmão Jair. Estávamos todos lá também, juntamente com o Chicão, que eu fiquei conhecendo o Chicão. E foi maravilhoso, meu irmão, porque pudemos expor as nossas, pastor Vanderlei, estávamos lá e pudemos ver, irmão, quão difícil nós éramos. O nosso irmão aqui também, o conhecemos. Nós era aquele grupo, meu irmão, que falava para você, é só a misericórdia de Deus. Mas o irmão Renato também, para você entender, meus irmãos, como nós não éramos nada.
Ainda nós não somos nada, sabe por quê? Porque outrora nós éramos escravos do pecado, mas hoje nós somos escravos do nosso Rei Jesus Cristo de Nazaré. Talvez você vai falar assim, escravo? Eu sou escravo, irmão. Sabe por quê? Porque tudo que nós pudermos fazermos, nós nunca vamos pagar o preço que Ele fez por nós. Amém? Para darmos continuidade, diz assim, a revelação do anticristo, que é o segundo ponto, diz assim, aleluia, em nome de Jesus. Segundo Tessalonicenses 2, do 3 ao 5 ao 8, diz assim, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá, sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, a qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas, e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Amém, irmãos? Uma das coisas que nós temos que entender é que a única coisa que tem segurado o Nico, e que Paulo não fala logo de imediato, Satanás, o anticristo, ele coloca o homem da perdição, para nós entendermos muitas das vezes, e que está lá em 1 João, ele vai falar bem isso, e eu coloquei assim, Paulo não usa o termo anticristo nessa carta. Essa designação é usada no Novo Testamento apenas por João, em 1 João 2, do 18 ao 22, capítulo 4, verso 3, e 2 João 7. Satanás sempre desejou ser adorado e servido como Deus. Está lá em Isaías 14, Lucas 4, do 5 a 8. E eu quero dizer para você que diz assim, irmãos, uma coisa que isso vai acontecer. Primeiro de tudo, haverá um pacificador que está lá em Apocalipse 6, do 1 ao 2. Depois, irmãos, o protetor, Daniel 9, depois você vai ouvir mais tarde, Daniel 9, do 24 ao 27. Aleluia. Depois o terceiro, o transgressor, Daniel 9, verso 27. E depois o perseguidor, Apocalipse 13, do 15 ao 17. Isso é para nós entendermos e sabermos que, por certo, esse homem entrará em cena antes do arrebatamento da igreja e será em um líder político pacífico que unirá 10 nações da Europa em um bloco político poderoso, que está em Apocalipse 17, do 12 ao 13. Isso, meu irmão, essas coisas vão acontecer, e isso daqui está na agenda do nosso Deus, e não vai mudar. E por isso que nós temos que ter convicção de nós estarmos revestidos no poder de Deus, porque quando o anticristo se manifestará, ele vai parecer um homem maravilhoso, lindo, vai querer fazer como diz, um ecumenismo, meu irmão, trazendo todo mundo, querer colocar todo mundo no mesmo cesto, só que o Senhor da glória nunca permitiu e jamais permitirá que nós teremos no mesmo cesto, no mesmo balaio, porque nós somos um povo separado, lavado e remido no sangue do Cordeiro. E isso é a convicção que nós temos que entender, meu irmão, porque naquele grande dia, quando Satanás vier, meu irmão, quando ele vier ali, juntamente dando poder, porque quando ele começar a fazer, ele vai aparecer como um falso Messias, vai fazer sinais e prodígios, mas tudo isso, meu irmão, pela soberania de Deus, Deus vai deixar, muitos crentes vão, pastor, aceitar esse homem como um Messias, vai se abrir a sua casa, deixar com que ele entre no seu coração, na sua mente, muitos vão adorá-lo, achando que ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, mas é o anticristo, o falso Messias, e nós temos que entender, e enganará muitos naquele dia, mas você que é lavado e remido, irmãos, como eu disse para você, não importa se alguns dizem que vai subir antes, se nós vamos chegar e ver até a segunda parte, quando começar a vir, que ele vai vir para cima da igreja, o que importa é que você irá subir com o Senhor na primeira ressurreição, no nome de Jesus, amém, irmãos? Você pode entender isso? E está marcado aqui, meu irmão, quem é aquele
que detém o anticristo? Talvez você está um ponto de interrogação. Quem é aquele que detém o anticristo? Alguém sabe, irmãos? Vou dizer para você. É aquele que habita dentro de você. O Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que tem segurado o anticristo, que ele não tem aparecido. É o Espírito Santo de Deus que tem segurado que muitas coisas não tenham vindo logo de imediato para tentar nos atropelar, porque ele tem segurado aquilo, porque, meu irmão, homem nenhum, profeta nenhum, anjo nenhum, sabe o dia em que o anticristo virá aparecer, mas há de se cumprir, meu irmão, há de se cumprir, porque é uma promessa do Senhor para as nossas vidas, que ele virá. Amém, irmãos? Você está conseguindo entender a profundidade disso? Que não é apenas somente nós virmos aqui num culto, só para ver os irmãos, simplesmente, às vezes, não, meu irmão, você tem que ter esse direcionamento de Deus para a sua vida, você tem que entender, meu irmão, que é uma obrigação sua, ler a palavra de Deus todas. Deixa eu fazer uma pergunta para você, quem já leu toda a Bíblia? Não precisa levantar sua mão, irmão, que eu não quero te constranger, é uma obrigação sua, ler todo o livro da Bíblia. Se você não sabe, meu irmão, vou dizer uma coisa, hoje existem comentários exegéticos, expositivos, e várias maneiras para que você possa entender, mas uma coisa eu digo para você, é obrigatoriedade sua, ler toda a Bíblia, sabe por quê? Sabe por que eu cancelei, pastora, a Netflix? Porque estava roubando o meu tempo, e eu percebi na hora, que estava roubando o meu tempo, era eu estudar, eu estava querendo ver séries, pastor Vanderlei. Aí eu falei, opa, estou ficando com a expressão preguiçoso. Opa, estou deixando de ler a palavra de Deus, estudar, eu querendo ver Netflix, estava deixando de estudar, ler 3 capítulos da Bíblia, 2, 3, 4, alguns que mais, e seguindo o roteiro, e eu falei, opa, cortei e cancelei, irmão, porque estava roubando o meu tempo com Deus. Amém, irmãos? Isso é para você entender muitas das vezes que se nós não vigiarmos, nós vamos muitas das vezes dançar, amém, irmãos? E uma coisa que também é muito importante, o perseguidor, quero que você abra lá comigo em Apocalipse 13. Apocalipse 13, irmãos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Apocalipse 13, do seu verso 15 e 17. E foi-lhe dado comunicar fôlego a imagem da besta, para que não só imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não o adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos e os grandes, e os ricos, e os pobres, e os livres, e os escravos, faze-lhe seja dada certa marca sobre a mão direita, ou sobre a fonte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta e o número no seu nome. Amém, irmãos? Para você entender que quando o Senhor Jesus vier, e quando esse miserável aparecer, se hoje está difícil, pastora Sônia, imagine quando, aqueles 7 anos, os 3 anos e meio, nós estaremos lá na glória, lá, tranquilo, bonitão, o nome de Jesus. Eu não quero nem saber se o pato é macho naquela hora, irmão, eu quero a presença de Deus. Imagine, pastora Sônia, os crentes que ficarem. Nós sabemos, irmãos, que há praticamente quase 2 igrejas afastadas dos caminhos do Senhor nos dias de hoje. Imagine, se hoje que está, pastor, com a graça e a misericórdia de Deus, naquele momento, irmãos, quando tiver a besta aqui, tiver aquilo ali, tudo acontecendo, e a igreja subir, irmão, automaticamente, aquele que coabitou, naquela época, meu irmão, para você entender, antes de vir o Pentecostes, o Espírito Santo já estava sobre a terra, mas quando
quando o Senhor falou, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, o Espírito Santo desceu sobre a igreja, e toda a igreja pôde receber o Espírito Santo de Deus, e automaticamente quando nós subirmos ao céu, encontrarem com o Senhor, meu irmão, o Espírito Santo de Deus não vai sumir da terra, mas você, muitos que ficarem, não terá esse privilégio, meu irmão, desse Espírito Santo dentro de você, porque você vai ter que lutar com um inimigo terrível, implacável, que vai tentar destruir você. Imagine hoje, irmãos, a perseguição que está hoje, nos dias de hoje, tentando destruir a palavra, o reino do Senhor da glória. Imagine quando o Senhor da glória permitir que o anticristo venha fazendo na segunda fase dele, ele vindo para cima implacavelmente contra tudo e contra todo aquele que tenta adorar o Senhor, e aqueles que ficarem. Será que você vai suportar isso? Dificilmente, meu irmão. Por isso que eu quero dizer uma coisa que é muito importante para você. Se preocupe com a sua vida espiritual. Se preocupe, porque nós aqui nenhum sabemos, nem a pastora Sônia, ninguém aqui sabe quando nós vamos bater a bota. Mas uma coisa você tem que saber, que você estará com Ele no nome de Jesus. Que o teu nome, meu irmão, não vai ser um nome nominal na igreja, que você tem um nome no banco da igreja, que você só dizima, não. É que seu nome vai estar escrito no livro da vida, lavado e remido no sangue do Cordeiro. É isso que nós temos que ter essa convicção, irmão. Porque se você pensar que na repescagem você vai entrar, se você ficar lá embaixo esperando que talvez você vai entrar, que talvez você não vai cair, meu irmão, naquele momento, eu não quero nem saber, meu irmão. A pastora Sônia, nós vamos estar na glória, todo mundo vai estar na glória. Meu irmão, é isso que nós vamos entender, que você vai poder adorar aquele que vive para todo sempre no nome de Jesus. Não existe, meu irmão, um evangelho romantizado, um evangelho bonito, lindo, nossa, aquela voz, não, meu irmão. Aquele que vive no Senhor irá padecer pelo seu nome. Todo aquele que vive na presença do Senhor, muitas vezes nós vamos padecer, e não vai ser padecer porque Deus é ruim, é porque Deus, Ele fez da mesma maneira que fez com todos os seus mártires, todos aqueles que morreram no nome do Senhor. Não vai livrar eu, Renato, um comedor de feijão, porque eu sou o bonitão. Muito pelo contrário, meu irmão, nós vamos fazer aquilo que é a vontade do nosso Deus, em nome de Jesus. Aleluia, irmãos, glória a Deus. E para finalizar, me diz assim, aleluia, o terceiro ponto, a volta de Jesus Cristo, aleluia. Dá um glória a Deus, irmãos. A volta de Jesus Cristo, meu irmão, é a agenda de Deus para a sua igreja. Sabe por quê? Acontecerá em duas fases, meu irmão. Ele virá buscar a sua igreja. 3 anos e meio, nós vamos estar lá de boa, meu irmão, adorando ao que está sentado no trono. Aleluia! E ao Cordeiro, meu irmão, para todo sempre. É isso que vai acontecer, porque está na agenda do Senhor, meu irmão. E aí, você vai estar lá na glória, pastor Luiz Carlos, olha que bênção, nós estaremos lá, todos nós aqui, irmãos, adorando ao Senhor. E aí, a segunda vinda, meu irmão, quando o Senhor virá, meu irmão, com toda a sua igreja, Ele esmagará Satanás debaixo dos nossos pés, em nome de Jesus. Isso é a convicção, meu irmão, que nós como crentes temos que ter nas nossas vidas. Aleluia. 2 Tessalonicenses 2, do 8... Aleluia, glória a Deus. Do 8 ao 12 diz assim: então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor, olha só, meu irmão, então será revelado o iníquo, a quem o Senhor matará com o sopro da sua boca, aleluia, aleluia, e destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é o segundo e a eficácia de Satanás com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E por esse motivo, pois que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados
todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a mentira. O Senhor voltará, meu irmão, com toda a sua igreja, para julgar, meu irmão. Aleluia. E eu coloquei assim: a sua volta à terra em glória e juízo acontecerá descrito em Tessalonicenses 1, do 5 ao 10, e em Apocalipse 19, 11. Ocorrerá no final de 7 anos de tribulação, quanto ao mistério da iniquidade. O plano perverso de Satanás houver terminado com a batalha do Armagedon, é importante fazer uma distinção clara entre o arrebatamento da igreja e a volta de Cristo à terra. O primeiro acontecimento é secreto, e a igreja será arrebatada se encontrar com o Senhor nos ares. E o segundo, meu irmão, acontecimento é público, meu irmão. Quando o Senhor Jesus Cristo voltar, todo olho verá para a glória do Deus Pai. Para todos, meu irmão. Muitos podem zombar da gente, achar que está dando dinheiro para a pastora Sônia. Está rica, hein, pastora Sônia? Está rica, morando em Londres, indo para os Estados Unidos, pastor Vanderlei. Todos os pastores estão tudo ricos, não precisa trabalhar. Estão tudo bom, meu irmão. Ah, meu querido, você é rico, sabe por quê? Porque você está cheio da presença de Deus. Você está rico porque o Senhor tem te fortalecido. Porque você tem juntado, meu irmão, colocando ali como está naquele ali, toda a sua oração, a tua presença ali, enchendo a poupancinha, meu irmão, para que aquele grande dia não há de faltar, meu irmão, na sua vida, no nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu coloquei assim, ó, o julgamento do anticristo, está em Tessalonicenses do 2 ao 8 ao 9. Ninguém na terra será capaz de vencer, meu irmão, o anticristo e as suas milícias, pois ele receberá o poder de Satanás, que é semelhante à besta. Quem poderá pelejar contra ela? Quem poderá, pastora? Se o Espírito Santo, naquele momento que a igreja subir, ele já não vai estar mais como está naquele momento que ele está hoje, nos dias de hoje, refreando Satanás. Quando Deus falar, meu irmão, que o anticristo ele já está sobre a terra, meu irmão. Só que o Espírito Santo de Deus está bloqueando, refreando ele ali. E nós temos que ter isso. Eu amo, meu irmão. Antigamente a gente vai ouvir o pastor Luiz Carlos e muitos outros pastores que falam essas coisas. Eu fico feliz, meu irmão. Eu fico que nem quando meu pai recebia dia 5, nem para o mercado municipal, era pequenininho. O pai vai comprar um iogurte. Naquela para nós, iogurte, meu irmão. Olha, hoje, no dia de hoje, olha a diferença. Irmão Wilson, antes era o iogurte, fazia a alegria da gente, pastor. Vamos para o mercado municipal tomar um iogurte lá. Olha para você hoje, vai dar um iogurte para o seu filho de 5 anos. Vai para lá, mãe. Amém, irmão. Só para nós entendermos, irmão. Para nós entendermos a alegria que nós temos que ter, pois a alegria do Senhor é a nossa força. Mesmo que a sua fé muitas vezes possa parecer pequena, meu irmão, Deus tem trabalhado na sua vida. Não desista de estar na presença do Senhor. Não desista. Eu coloquei aqui: Satanás dará poder ao seu falso Messias, para que ele realize sinais e prodígios da mentira. Trata-se, sem dúvida, de uma imitação de Jesus Cristo, que realizou milagres, prodígios e sinais. Tudo, meu irmão, que Jesus tenta fazer, Satanás tenta imitar. E nós temos que entender, meu irmão, que naquele momento, quem tiver aqui ficar na grande tribulação e nós vamos subirmos, é um pensamento, mas se nós tivermos que passar, tiver que morrer, meu irmão, nós vamos passar vencendo em Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. O julgamento dos incrédulos, verso 10 e 12. Observamos anteriormente que grandes números de judeus e de gentios será salvos durante o período de 7 anos de tribulação. Mas a maioria da população mundial se perderá. Muitos morrerão nos julgamentos terríveis de que Deus enviará sobre a terra. E aí, meu irmão, outros perceberão no julgamento quando Jesus Cristo voltar e separar os salvos dos perdidos. Isso é o que vai acontecer, e nós temos que entender, meu irmão, que o dia do Senhor, eu coloquei aqui, à luz do Antigo Testamento, que Deus vai julgar Israel como nação, vai julgar as nações gentílicas e vai restabelecer e instaurar o reino milenar. Isso é o dia do Senhor.
Se coloque de pé nessa manhã em nome de Jesus. O tema dessa mensagem diz assim: o cronograma a Deus pertence. A agenda do Senhor, existe uma agenda mundial aí, meu irmão. Nessa agenda mundial, para nós que somos lavados e remidos, não quer dizer nada. Nada. Porque o teu nome vai estar escrito no livro da vida, no livro do Cordeiro. Você será, meu irmão, o homem mais feliz, mesmo que você tenha padecido nessa terra, mas você viveu a palavra do Senhor na sua vida. Debaixo de muitos açoites, debaixo de muitas aprovações, debaixo de muitas limitações humanas, mas você vai vencer, porque Ele vive na sua vida, Ele reina na sua vida. Você muitas vezes não precisa, meu irmão, se mostrar um espiritualista demais. O que manda na sua vida é você ser cheio da presença de Deus, cheio da graça de Deus, cheio do poder de Deus, cheio do dunamis do Senhor na sua vida. Amém, irmãos? Por isso eu quero dizer para você nesta manhã, feliz é você que o Espírito Santo trouxe, você está aqui nesta manhã, podendo adorar, bendizer e engrandecer o nome do Senhor. Talvez você não tenha a sua família toda dentro da igreja, continue orando, meu irmão. Como eu disse, o livre-arbítrio, cada um tem a sua escolha, e naquele dia, Deus vai pegar os seus salvos, e aqueles que salvos. Muitos, meu irmão, no dia que o Senhor virá, alguns vão se salvar na respecagem, mas muitos não. Mas o que importa, meu querido, é que o Senhor da glória, nós estaremos com Ele no nome de Jesus. Bendito Deus, eterno Pai, eu te louvo, te agradeço, Senhor, porque o Senhor um dia trouxe aquele homem, Pai, a luz que ele tinha, meu Deus, que o apóstolo Paulo, o Senhor colocou na mente dele, Pai. Obrigado, meu Deus, porque hoje nós temos essa palavra que nos vivifica, que nos fortalece, que nos exorta e nos consola, Pai, porque hoje nós temos o Consolador, Pai. O Senhor enviou Jesus, Senhor. O Senhor Jesus subiu aos céus e disse que o Consolador viria, meu Deus. E é esse Consolador, Pai querido, que tem se detendo a Satanás, meu Deus. Ah, meu Deus, eu te peço nesta manhã, Senhor, renova a tua igreja, renova, Senhor, aqueles que estão nesse exato momento, meu Deus, se sentindo, meu Deus, que não está muitas vezes com a sua bateria carregada a 100%, Pai, mas ele não tem negado a tua fé, Senhor, ele não se apostatou da fé, meu Pai. Renova nesta manhã em nome de Jesus, Senhor. Ah, Espírito Santo de Deus, renova muitos pastores, presbíteros, ah, Senhor, filho de pastores, de crentes, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Ah, Senhor, enquanto o Senhor não bradar, Senhor, e enquanto esses acontecimentos não vierem, Pai, que o Teu Espírito Santo possa visitar a cada lar nesta manhã. Ah, meu Deus, a cada irmão que passa nesse exato momento se sentir aprisionado, desanimado, Senhor. Em nome de Jesus, envia os Teus milícias celestiais, envia os Teus servos, Senhor, que cadeias, Senhor, grilhões, algemas, sejam despedaçadas no nome de Jesus, Senhor. Tu és o nome que tem todo o poder nesta hora, Pai. Eu peço ao Senhor, meu Deus, que o Senhor venha renovar a Tua igreja nesta manhã, neste dia, Pai, em nome de Jesus, e que cada do Senhor, Pai, venha subir no Teu altar, que possa estar nas ruas, proclamando a Tua palavra, declarando o Evangelho, que liberta, que saura, que traz alegria e luz para o nosso entendimento, Pai. Em nome de Jesus eu Te agradeço, Senhor. Eu Te agradeço porque nós não éramos merecedor, e nós hoje podemos declararmos, Senhor, obrigado, meu Pai, obrigado, meu Jesus Cristo. Obrigado, meu Espírito Santo de Deus, que tem nos sustentado, Senhor, que tem nos fortalecido, mesmo com as nossas fraquezas, Senhor. Perdoa os pecados da Tua igreja, Senhor. Perdoa os nossos pecados, porque muitas vezes nós falhamos, nós pecamos, nós transgredimos, Senhor, e o Senhor continua a nos amar, Pai. É o que Te peço e Te agradeço, no nome de Jesus. Aplauda o Rei da Glória, aleluia, a Ele toda honra, toda glória e todo louvor nesta manhã.